Você já deve ter conhecimento das últimas declarações do ministro do STF, Barroso, contra o Bolsonaro, né? O chefe do executivo, o presidente eleito democraticamente pelo povo. Se a gente pegar o texto sem saber a autoria, a impressão que se dá é que ele foi escrito, foi dito por um militante, por um político, né? Mas na verdade é um texto, é uma fala de um ministro da Suprema Corte do Brasil, onde ele chama o chefe do executivo, como eu disse, alguém que foi eleito pelo povo, de defensor de ditadura e de torturador. Pois é, meus amigos. O comentarista político, o cientista político, Guilherme Fiuza, aliás, que tem uma barba mais feia do que a minha, ele está no programa Pingo nos Is, da Jovem Pan. E eu vou passar para vocês aqui a sua fala, vou passar o áudio da fala dele, que ele expressa, acho que com muita profundidade, com muita verdade, tudo aquilo que o brasileiro pensa a respeito de um ministro do STF, especialmente nesse caso, o Barroso. Vamos ver retaliações sobre essa fala do Fiuza por parte do STF, da mesma forma que a gente não vê retaliações por parte do chefe do executivo aos constantes ataques por membros do STF. E aí, quem é que defende a ditadura? Antes de passar para vocês, meus amigos, esse áudio do Fiuza, aliás, eu indico que vocês o sigam aí no Twitter, é um cara fantástico, um cara que fala com muita propriedade, com muito conhecimento das questões políticas, e isso realmente vem se tornando cada vez mais raro no meio jornalístico, embora nós tenhamos raras exceções de jornalistas no nosso meio, o qual nós devemos valorizar como jornalistas e não como militantes. Eu trago para vocês antes ainda uma publicação do Constantino, para vocês terem uma ideia de como repercutiu negativamente essas declarações do Barroso. Ele diz: não é só Barroso, Fachin queria Lula nas urnas, Gilmar Mendes considera a Lava Jato uma quadrilha e tudo se encaminha para limpar a barra do ex-presidente corrupto. E essa semana já anularam uma decisão do Sérgio Moro preparando o terreno para a narrativa. E aqui ele fala, né, nesse artigo, que fica aí à disposição para que vocês possam acessar, né, que a política não é para amadores, com uma foto aí do Barroso e com Felipe Neto, né, certamente fazendo referência aí ao debate que um ministro do STF fez com Felipe Neto. Meus amigos do céu. Essas atitudes do Barroso, para que vocês tenham uma ideia, levou a hashtag Barroso Palhaço ao primeiro lugar dos Trend Topics, com o assunto do momento no Brasil. Barroso Palhaço. Tem aí a hashtag STF Vergonha Mundial, Barroso Mentiroso. E isso tudo começou com um vídeo do Guilherme Fiuza, aqui no Pingo nos Is da Jovem Pan, que eu vou passar para vocês aqui, não a imagem, né, não o vídeo, mas sim o áudio, por conta de direitos autorais, embora eu tenha certeza que o Fiuza não criaria nenhum problema com relação a isso, mas é da Jovem Pan. E preste atenção, que texto, que fala, que raciocínio profundo e correto, honesto, que expressa sim o que todos nós brasileiros pensamos a respeito de tudo que vem acontecendo. Vem comigo. É um palhaço, né? É um palhaço. O ministro Luiz Roberto Barroso é um palhaço. E é um mentiroso, né? To defend the dictatorship. Ele está exercitando o inglês, ele está fazendo uma aula de inglês. Ele está mostrando que ele sabe pronunciar o authoritarism. Barroso, presta atenção, Barroso. Presta atenção. Então, a falsa premissa do ministro Barroso, lá convidado pelo Fernando Henrique, esses caras estão vivendo numa bolha, Vitor. Esses caras estão delirando. Então, você é o ministro da Suprema Corte, você faz debates com youtuber infanto juvenil para fingir que está combatendo a ditadura. O tribunal ao qual você pertence persegue jornalistas, prende jornalistas sem prova, censura plataformas de alcance internacional como Twitter e Facebook. Isso é ditadura, Barroso. Isso é ditadura. E ele afirma que o presidente da República evoca the dictatorship. Dictatorship. Ô Barroso, tá linda a sua pronúncia, mas a sua mente tá poluída. Agora,
essa aí não cola, Barroso. Você ficar espalhando fake news para o mundo de que o Brasil luta contra uma ditadura é de uma profunda irresponsabilidade para um ministro do Tribunal Superior. Aponte as ações desse governo, Barroso, se você tem responsabilidade, contra o Congresso Nacional. Aponte agora ações do governo federal contra o parlamento brasileiro. Onde estão? Onde está, Barroso, a ação ditatorial do presidente da República contra a Suprema Corte do Brasil? Você deveria demonstrar, Barroso. Se você quer ser levado a sério no Brasil e no mundo, você deveria demonstrar onde estão as ações ditatoriais do atual governo brasileiro. Senão você é apenas um leviano. Perfeito. Parabéns, Fiuza. Parabéns. O que acontece é o seguinte, que foi um debate aí que o Barroso participou, falando que eles lutam contra a ditadura no Brasil. Qual é essa ditadura? Só se lutam contra si mesmo. Porque como bem o Fiuza falou, o que está acontecendo no Brasil, de atos autoritários, ditatoriais, eles vêm por parte do STF e dos governadores, e não por parte do presidente da República. O presidente da República está sendo aí, está na mira de todos esses opositores, dos inimigos do Brasil, por conta de uma reunião ministerial, onde ele diz que ele quer o povo livre, que o povo não pode ser preso ou algemado enquanto criminosos estão sendo soltos. Usando como pano de fundo essa pandemia do vírus chinês. Querem controlar o povo e falam que Bolsonaro defende a ditadura ou torturador. Que torturador? O Ustra. O que o Ustra fez, certo ou errado, sem entrar no mérito da questão, era uma reação contra um movimento revolucionário. Preste atenção no que eu vou falar para não tirarem de contexto. Independentemente de certo ou errado, não estou manifestando opinião aqui. Independentemente de certo ou errado, porque eu não estou entrando no mérito da questão, a atitude de pessoas como o Ustra, que Bolsonaro fala a respeito, são atitudes reativas, são reações de um movimento revolucionário no Brasil que queriam aplicar aqui no nosso país uma ditadura comunista. Como vários membros do próprio movimento revolucionário reconheceram, assumiram depois. Se houve erros ou não, exageros ou não, não podemos deixar de considerar quando trazemos isso para o debate, que tudo isso não teria acontecido se não houvesse no Brasil uma tentativa de colocar o comunismo aqui dentro. Agora, jornalistas sendo presos, contas em redes sociais sendo canceladas, derrubadas por atos do STF, e vem um ministro do STF e diz que o presidente da República defende esse tipo de situação. Eu creio que o Barroso ou qualquer outro ministro, qualquer outra pessoa que esteja no meio judiciário, se eles têm realmente vontade de fazer um ativismo político, de colocar em prática, em buscar para a sua vida, lutar por ideologias que, segundo o seu próprio julgamento, são as corretas, que abandonem as suas carreiras públicas e parta para a política. Filie-se ao PSOL, ao PT, ao PCdoB e vai fazer campanha, vai buscar votos nas ruas para poder aí sim legislar, trazer propostas para Brasília. Mas como um ministro do STF, ele tem que se limitar a julgar os casos que à Suprema Corte chegam. Simples assim. Sem manifestar opinião e sem fazer ativismo político. Onde já se viu um ministro da Suprema Corte chamar um influencer digital, um youtuber, para um debate público e, para piorar, esta figura, o Felipe Neto, é claramente opositor, inimigo e atacante, né? Ataca Bolsonaro a todo momento. E aí você pega um representante do STF para fazer um debate.
Isso é um claro ataque ao poder executivo, ao chefe do executivo. Deveria ser passivo, é passivo, de ser julgado uma atitude como essa. Mas quem que julgaria? Se quem é o representante do STF é o próprio atuante desse caso. Quem vigia o vigia, quem julga o julgador. E por essas razões, não é estranho que o povo brasileiro diga que hoje no Brasil nós vivemos aí uma ditadura do STF, a ditadura da toga. Para finalizar esse vídeo, eu vou ler aqui com vocês um texto do Guilherme Piattesi, um cara que eu também gosto muito, sempre leio seus artigos, que expressa bastante o que a gente pensa também. Vídeo de Barroso expõe militante travestido de juiz. O vídeo que Barroso gravou é uma coisa mais grave que aconteceu nos últimos tempos, que atenta contra toda e qualquer normalidade institucional democrática. Quem ainda não se atentou para o significado que advém de um vídeo grotesco daquele que rodará o mundo não está entendendo nada. O militante travestido de juiz ontem transpôs uma barreira que nunca deveria ter sido ultrapassada e deixou claro para todos a sua condição de um ideólogo de esquerda que acha que a história será reescrita pelo lado dele e que compete a pessoas como ele ditar o rumo das coisas. O autoritarismo e o espírito antidemocrático é por parte dele e não do presidente da República, como ele alertou e denunciou no vídeo. Por trás da fala mansa do bom mocismo, esconde-se um ser imbuído do mais alto espírito revolucionário, típico de hostes esquerdistas, que usa a dissimulação, fraude e mentira como método de ação para o ativismo que pratica. Um vídeo daquele, como o de ontem, é o ápice da desinformação. E ressalvo, o vídeo não é fake news, é desinformação clássica. Precisamos urgentemente derrubar o argumento falacioso que ele usou. Não se omitam, o que ele faz é gravíssimo. Gravem vídeos, escrevam, fale para as pessoas. Engajem-se, não se omitam. Quem escreveu é o Guilherme Frederico Piattesi Ramos. Obrigado, Guilherme, por mais um excelente texto. Obrigado e parabéns. E vamos fazer aqui o que o Guilherme falou. Vamos fazer vídeos, produzir textos, compartilhar a informação. Nós que estamos aqui, vocês, meus amigos, que estão aqui junto comigo nesse canal, praticamente todos os dias, eu aqui fazendo vídeos, vocês comentando, compartilhando vídeos, é importante que a gente entenda o nosso papel. Nós não estamos sozinhos se estamos de mão dadas uns com os outros. Eu não estou sozinho aqui nesse ambiente da minha casa. Eu estou junto com vocês. E vocês também não estão sozinhos aí do outro lado da tela. Vocês estão junto comigo e todos nós aqui, junto com outras pessoas, como por exemplo o Fiuza, estamos aqui engajados em levar essas informações para as pessoas que não têm interesse em saber dessas informações, mas que sofrem diretamente impactos de ações como essa, por exemplo, do Barroso e de todos os outros inimigos da nação. Não há problema nenhum em falar o que se pensa, desde que o cargo que você ocupa exija de você uma postura isenta de ideologias. O que a gente pensa a respeito, o que a gente espera dos ministros do STF, e o que a Constituição diz, é que em suas decisões serão respeitadas a Constituição e não pensamentos políticos, ideologias, como os brasileiros vêm percebendo em ações como essa do Barroso. Ninguém é maior ou melhor ou diferente de ninguém perante a Constituição. Todos somos iguais. E não permitiremos a ditadura da toga aqui no Brasil. Tamo junto.